O incrível poder do pensamento abstrato. Então, se você é daqueles que viajam muito, está sempre distante psicologicamente, eu quero mostrar hoje algumas comprovações científicas que mostram alguns dos benefícios de se manter distante. Claro que tem alguns malefícios, mas são bem poucos comparado com os benefícios. Vamos lá. Então são 10 efeitos impressionantes de se viajar mentalmente, comprovados cientificamente. O primeiro é que os desafios se tornam mais fáceis. Então, essa descoberta científica foi feita e publicada pelo nome de Thomas e Tsai em 2011. Você pode encontrar essa publicação científica através do Google. E ela diz o seguinte: quando você acha uma tarefa difícil, se distanciar psicologicamente dela faz com que a mesma se torne mais fácil. O mesmo acontece quando você distancia fisicamente uma tarefa. Participantes sentiram que a tarefa ficava mais fácil quando se inclinavam para trás em suas cadeiras. Vocês podem ver toda essa pesquisa através do Google. Basta procurar essa parte azul de cada parte. Então, os desafios se tornam mais fáceis. Existe uma geração de insight, ou seja, direcionando as pessoas para analisarem seus sentimentos e experiências negativas de uma perspectiva externa e distante. Exemplo: você pensar em você mesmo pela visão de uma mosca na parede, em comparação com a perspectiva imersa em primeira pessoa, quando você está profundamente experimentando a questão, deixa a experiência menos reativa emocionalmente a curto prazo, enquanto armazena e prepara o comportamento a longo prazo. A Educ Cross 2010, basta procurar também. Aumenta a geração de insights. Ou seja, se distanciar psicologicamente também aumenta o seu poder persuasivo. Ou seja, resultado de 2 experimentos consistentemente mostraram que consumidores em estado de decisão, que ainda estão resolvendo alguma resistência mental, são mais propícios a serem persuadidos por mensagens com orientação psicológica distante, enfatizando o futuro ou um objetivo distante. Nenkov, 2012. Aumenta o controle emocional, ou seja, cenas negativas tendem a ser menos negativas e menos emocionalmente impactantes quando imaginadas se distanciando, e o oposto quando imaginadas se movendo em direção ao observador. Essa questão também é usada muito em PNL, né? Vamos lá. Esse é um dos únicos fatores negativos de se viajar demais, que é a ilusão de profundidade significativa. Ou seja, nem todos os efeitos são positivos. A ilusão de profundidade significativa acontece quando você pensa que entende uma coisa e, na verdade, você não entende nada realmente. Um exemplo que eles deram foi: algumas pessoas sabem vagamente que um terremoto acontece pela colisão de placas tectônicas. Mas, novamente, nós sabemos muito pouco sobre o mecanismo que inicialmente produz essas colisões. No entanto, as pessoas acreditam que realmente compreendem esses conceitos profundamente quando começam a explicá-lo. Então esse foi um teste feito e publicado pelo nome de Alter et al. Em 2010. Você pode procurar no Google que você encontra essas comprovações científicas todas. Outra coisa, um benefício de se distanciar psicologicamente: você se torna mais verdadeiro consigo mesmo. A distância psicológica pode nos fazer menos suscetíveis à influência social. Em outras palavras, quando pensamos de forma abstrata ou distante, somos mais verdadeiros com nós mesmos. 7. Você pode explodir a sua criatividade. As pessoas geralmente recomendam a separação física de impasses criativos. Fazendo uma pausa. Toda vez que você tem uma crise criativa, você dá uma pausa, fazer outra coisa. Mas a distância psicológica também pode ser bem útil. Participantes em um estudo que foram apresentados a uma fonte de uma tarefa como distante resolveram 2 vezes mais problemas de insights do que aqueles apresentados próximos à tarefa. Então, um fator criativo. Aumente também o seu autocontrole. Participantes que foram encorajados a pensar amplamente em nível abstrato demonstraram mais autocontrole em situações de desconforto. 9. Seja mais educado. 8 estudos mostraram que a educação e a gentileza está relacionada com um alto nível de construção abstrata, distância temporal e espacial. E 10. Visão fora da caixa. 2 experimentos demonstraram que pensar sobre situações e escolhas significativas na vida
como escolha de carreira, coisas importantes, de uma visão distante, aumenta a racionalidade e comportamentos conscientes. Então você viu que foram 9 benefícios de se pensar abstrativamente, né, de uma forma distante psicologicamente, continuar viajando, são 10 benefícios, e uma preocupação que é a ilusão de profundidade significativa aqui. Então realmente é, de certa forma, recomendado, continue viajando, que de certa forma traz grandes vantagens e benefícios.